Só um pouquinho. Então, novamente, boa tarde, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar de um assunto que, como eu estava falando com vocês inicialmente, eu acho que não vai cair na prova. Bem provável que não. Até porque esse assunto aqui, essa aula de cirrose que é gigante, depois eu vou postar ela inteira no Aprender. Ela é bem grandona. Eu vou dividi-la em 2 aulas. Essa semana e a outra é pós-prova. Então, acho que não faz muito sentido eu cobrá-la na prova, tá bom? Mas nem por isso vocês vão deixar de assistir. Eu estou vendo que tem pouquíssimas pessoas, é uma pena. Então, eu vou começar falando para vocês, hoje seria o módulo fígado, e eu escolhi a cirrose, mas, na verdade, vocês vão perceber durante essas 2 aulas que eu não vou falar só de cirrose. Eu vou falar de cirrose, eu vou falar de complicações da cirrose, eu vou falar de hepatite B, de hepatite C, vou falar de uma doença altamente prevalente atualmente, que é a esteatose hepática, que vem junto na onda da obesidade, está aumentando muitos casos de obeso, né, os números de obeso, e, consequentemente, também da esteatose hepática. Então, haverá outros assuntos dentro dessa aula, eu acho que poderia ser a introdução à hepatologia, mas eu acabei deixando como cirrose hepática mesmo. Pessoal, alguém quer falar o que sabe de cirrose? Quem quer falar? Ninguém? Nenhum voluntário? Acho que tem a ver com alguma morte celular. Acho que é um conjunto de fatores, né, que a gente pode falar. Que leva a uma fibrose hepática. Exatamente, é nessa pegada mesmo, a morte dos hepatócitos, a um processo inflamatório crônico, levando à morte desses hepatócitos e, consequentemente, o fígado fica um tecido fibrótico, isso mesmo, é uma pedra que fica. Essa fotinha aqui, eu peguei da internet para ilustrar um fígado normal, com essa superfície bem lisa, avermelhado, e, em contrapartida, um fígado de características cirróticas. Eu só mudaria um pouco essa figura aqui, que está passando o meu mouse. Eu acho que esse fígado cirrótico, ele deveria ter uma dimensão reduzida, ele deveria ser menor. Esse fígado cirrótico, ele sofre um processo de atrofia, essa fibrose acaba provocando. Então, ele vai ficar com essa ecotextura heterogênea, essa superfície irregular, com nódulos, e geralmente com dimensões, a dimensão é reduzida, é diminuída. Opa! Aqui é uma foto mesmo do fígado propriamente dito. De novo, vocês veem um fígado normal, saudável, com essa superfície brilhante, lisa. E aqui nessa fotinha aqui, vocês estão vendo um fígado com característica de cirrose. Repito, uma superfície irregular, e a gente consegue até ver macronódulos nesse fígado cirrótico, que caracterizaria a cirrose hepática. Há uma envolvendo a fibrose. Então, a cirrose hepática representa a via final comum de uma lesão hepática crônica e persistente em um indivíduo geneticamente predisposto. O que é isso? Eu já vi gente tomar pinga, mais pinga, mais pinga, e não acontece nada. E às vezes vai ter um indivíduo que vai ter um consumo menor de cerveja, e esse último indivíduo pode evoluir com uma cirrose hepática, e o primeiro indivíduo, que era um cachaceiro, que tomava todas e mais uma de pinga, que tem um teor alcoólico muito maior, não acontece nada. Então, primeiramente, há uma predisposição genética, e que, independente da causa, da etiologia da lesão, se é viral, se é gordura, estetose, se é álcool, acarretará fibrose nesse fígado e formação de nódulos. Quando a gente fala nódulos, não são nódulos de câncer. Vou mostrar o hepatocarcinoma, que é o câncer, que é um nódulo, mas são aqueles nódulos que eu mostrei na figurinha
anterior a vocês. Esse daqui, que leva à formação desses nódulos. É uma doença, então, que acarretará fibrose, formação nodular, com consequente desorganização da arquitetura lobular e vascular do órgão. Então, se eu tivesse que definir, eu definiria que há uma predisposição genética, diversos fatores, que eu posso mostrar daqui a pouco a vocês, e que a via final acarretará fibrose, formação nodular desse fígado. É uma doença de distribuição global, tem no mundo inteiro, há uma prevalência estimada de 4,5% a 9,5%, isso para a gente não é importante esse dado, e é uma causa importante. Há 2, 3 anos atrás, era a 12ª causa de morte no mundo. Em relação aos fatores causais, a etiologia, há vários. Os que forem mais importantes, gente, eu vou perder um pouquinho de tempo com vocês. Primeiramente, os metabólicos, eu costumo ver, mas quem faz mais diagnóstico desse primeiro fator que causal é o pessoal da gastropediatria, pois são decorrentes de erros congênitos ou adquiridos do metabolismo, que acometem crianças ou adultos jovens, como, por exemplo, a galactosemia, tirosinemia, que são doenças detectadas, inclusive, no teste do pezinho. A doença de Wilson, eu acabo vendo, mas a doença de Wilson, gente, só para vocês saberem, é o acúmulo de cobre. Esse cobre, ele acumula no fígado, podendo levar a cirrose com insuficiência hepática. Esse cobre pode acumular no pâncreas, podendo levar a insuficiência pancreática. Por exemplo, o paciente se torna diabético, o paciente começa a ter esteatorreia por deficiência de enzimas pancreáticas. Esse cobre pode se depositar no coração, levando à insuficiência cardíaca, ou seja, em cada órgão que esse cobre se deposita, ele leva às insuficiências. Ou em pacientes de idade mais avançada, como na hemocromatose, aumento do ferro, e ele se deposita, aumento da ferritina, o paciente pode levar também a cirrose. Quem vê muito isso é a hematologia, deficiência da alfa-1-antitripsina, e eu quero perder depois um tempo, mas é um segundo momento, é na nossa segunda aula, eu vou falar um pouquinho sobre a esteatose hepática, propriamente dita, que é da gordura, embora o álcool também, antes de evoluir para cirrose, quem é cachaceiro, né, que consome muito álcool, antes de passar pela cirrose, antes de finalizar com a cirrose, ele passa também pelo estágio de depósito de gordura nesse fígado. Acho extremamente importante citar a vocês a etiologia viral, com certeza, hepatite B e hepatite C. Haverá alguns slides, eu só não sei se eu vou apresentar hoje ou na segunda aula, acho que vai depender do tempo de aula, do tempo transcorrido. Alcoólico, com certeza, o alcoólico é o principal agente etiológico entre os pacientes adultos. Então, assim, possivelmente, provavelmente, ou com certeza, lá no nosso ambulatório, dos pacientes que atenderemos, que vocês vão atender com cirrose hepática, sem sombra de dúvida, a maioria dos pacientes, a etiologia será alcoólica. Ocorre, geralmente, a cirrose de etiologia alcoólica após um período médio, geralmente 10 anos, de consumo de álcool superior a 40, já vi até 60. Mas a gente vai utilizar muito 40, que a maioria das literaturas ainda utilizam 40. 40 gramas de etanol dia para o homem e 20 gramas dia para as mulheres. Eu vou exemplificar daqui a pouco, para vocês terem uma ideia de quanto seria esse consumo de álcool. A gente está entendendo, decorando dos 40 gramas para homem, 20 para as mulheres, porém eu vou exemplificar daqui a pouco. Existe também, pessoal, também pegamos no ambulatório bastante, as induzidas por medicamentos, principalmente o metotrexate, que vocês sabem, ou não sei se sabem, seria a medicação de escolha para artrite reumatoide, né, aqueles dedinhos, assim, seria a medicação de escolha, isoniazida, tuberculose, alfa-metildopa, vocês devem conhecer, esse antihipertensivo, ainda utilizados na hipertensão da gestante e outras medicações. Entendendo, pessoal? Sim, professora. Oi? Sim?
Sim. Então, aqui só uma regrinha, uma coisa bem prática, obrigada, Ana, uma regrinha bem prática para a gente entender, homem 40 gramas, mulheres 20 gramas, é mais ou menos, tá, gente, isso é uma estimativa, lógico que tem cerveja com teor alcoólico maior, já tem essas cervejas artesanais, gourmet, não sei de que forma que é feita essa bebida alcoólica, mas em média, uma cerveja, digamos, normal, é aquele copão de cerveja, de chopp, né, que o pessoal toma, em média, ele tem 10 gramas. Então, se a gente pensar que as mulheres são 20 gramas diária, 2 copões desse daqui de cerveja para uma mulher já seria suficiente, depois de 10 anos, ela apresentar um fígado cirrótico. Uma taça de vinho, mais ou menos de 100 ml, acho que também varia, né, do teor alcoólico, mas isso eu repito, é uma média para vocês terem ideia. Também tem 10 gramas de álcool e um copo de uísque, vodka. Hoje a gente tem vodka, tem algumas bebidas que são álcool puro, mas em média também 10 gramas. Então, acho que dá para a gente se basear bastante por essa regrinha aqui das 10 gramas. Opa, desculpa, deixa eu aceitar aqui o pessoal. Aqui, continuando. Ainda há outras etiologias, eu falei, então, metabólica, falei hepatite B e C viral, eu falei álcool e acabei de falar do medicamento. Existem outras, mais raras, autoimune, lá no ambulatório também, se Deus quiser, a gente vai pegar, a gente tem vários pacientes, no dia que vocês forem, com hepatite autoimune, que entra no contexto de uma doença autoimune, que geralmente vai afetar uma mulher, geralmente em idade mais jovem, ou pós-menopausa, e que geralmente, concomitantemente, ela tem outras doenças autoimunes. Ela vai ter hipotireoidismo, ela pode ter vitiligo, às vezes a gente pega várias doenças autoimunes dentro de uma mesma paciente. Tem medicação apropriada, isso, mas se não for bem tratada, essa hepatite autoimune, depois de um tempo pode levar ao fígado cirrótico. Há causas biliares também, como na cirrose biliar secundária, que é decorrente de processos inflamatórios das vias biliares, são as cologites de repetição, que acometem essa árvore biliar e podem levar a cirrose. Tem também a obstrução do fluxo venoso hepático. Há uma doença chamada Budd-Chiari, para vocês entenderem. Há uma trombose das veias suprahepáticas. Eu acho que eu tenho a fotinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Há uma trombose das veias para cima do fígado, suprahepáticas. Cria uma dificuldade para o sangue sair do fígado e retornar à circulação, retornar ao coração. Esse sangue fica armazenado, fica congestionado, acho que eu utilizaria até essa palavra, intrahepático dentro do fígado, e provocaria também uma cirrose hepática. Cria-se uma congestão desse fígado, levando a uma anóxia e, consequentemente, fibrose e cirrose. E nos quadros também, aí seria de repetição, de pericardite constritiva, né, há uma pericardite, o coração não consegue bombear esse sangue adequadamente, esse sangue fica lá congestionado dentro do fígado e também levaria ao processo de cirrose, poderia levar cirrose futuramente. Existe cerca de até 10% dos casos, não conseguimos identificar. Não é nenhum desses fatores, muitas vezes o paciente, inclusive, é submetido a biópsia hepática, que seria um exame bem bacana, né, para você tentar achar esse fator etiológico, e mesmo assim você não consegue determinar o fator etiológico. Lógico, isso frustra, isso é triste, porém eu sempre explico para o meu paciente que, independente disso, não vai mudar o tratamento. Se for autoimune, se for isso, aquilo outro, porque o tratamento da cirrose em si vai ser o mesmo. Lógico, se ele bebe, eu vou orientar ele a cessar esse etilismo, com certeza, e fazer o tratamento da cirrose que eu vou estar apresentando a vocês. Se for uma esteatose hepática, emagrecer e também fazer o tratamento da cirrose, que é o mesmo, independente da etiologia. Esse aqui eu passei para vocês. A fisiopatogenia envolve, de novo, basicamente, formação de fibrose. Esse fígado, gente, ele fica pequenininho
e eu falo para os meus alunos lá do internato, para vocês, que fica parecendo uma pedra, esse fígado de tanta fibrose, ele fica duro, há a formação daqueles nódulos regenerativos, há uma arquitetura lobular alterada, e há o estabelecimento de derivações vasculares intrahepáticas. Juntas, todas essas alterações são responsáveis pelo desenvolvimento da hipertensão portal, que é um grande objetivo hoje, eu discutir para vocês as complicações de hipertensão portal e suas respectivas complicações que eu vou estar apresentando a vocês. Alguém imagina como que eu faço o diagnóstico de cirrose hepática? O que vocês acham? Pedir a dosagem de TGO e TGP? Não, mas todo mundo fala isso, inclusive lá do internato. E é comum a gente falar. O que é a TGO e TGP? São enzimas que, assim, elas são mostradoras, elas mostram para a gente um processo inflamatório hepático. Eu posso ter TGO e TGP aumentada na hepatite viral, eu posso ter no cachaceiro, eu posso ter na esteatite, medicamento. Quem nunca, né, vai tomar Rocutan, isotretinoína, o Rocutan aí que a mulherada adora tomar para pele, acne, etc, etc. A dermatologista, ela pede enzima hepática, TGO e TGP antes, e monitoriza, porque eu poderia também colocar aqui, que a isotretinoína, que é o Rocutan, também pode induzir a lesão hepática, mas a TGO e TGP, então, basicamente, ela mostra uma lesão hepática, e não necessariamente a cirrose. Porque quando o paciente chega no estágio da cirrose, eu falei que vira uma pedra, não tem mais fígado, não tem mais hepatócito, digamos. Então, tem muitos pacientes que tinham uma TGO e TGP um pouco aumentada, e ela normaliza. Cirrótico isso. O paciente chega todo feliz, ai, doutor, olha, minha TGO e TGP veio normal, será que eu estou bom? Pense comigo. É um sinal de mau prognóstico, porque não tem mais nem hepatócito para morrer, para liberar essa TGO e TGP. É tanta fibrose, é uma pedra, que às vezes você em estágios terminais da cirrose não aumenta mais essa TGO e TGP. Mas é uma enzima importante, não deixa de ser, né? Ela marca a lesão hepática, mas para a cirrose propriamente dita, não. A gente tem outras coisinhas para avaliar. O que mais, gente? Vou falar aqui para vocês. Primeiramente, o diagnóstico clínico. Às vezes você bate o olho no paciente, você já fala assim, eu falo que tá às vezes escrito na testa, igual eu falei da aula de HDA para vocês, que às vezes a gente vê algum paciente, a gente fala, acho que é HDA varicosa, porque meio que tá em neon na testa do paciente que ele é cirrótico. Ele tá amarelo, tá com icterícia, ele já pode chegar com hemorragia digestiva alta, etiologia varicosa, ele chega, eu vou mostrar numa segunda aula, a encefalopatia hepática, que é um quadro neurológico da doença hepática. Então, você pode ir diagnóstico clínico. Muitas vezes, de bater o olho no paciente, já fala, tem cara de cirrose. Muitas vezes, o diagnóstico é feito no decorrer do acompanhamento da doença de base. Ele é lá no portelinha, na infectologia, tratando hepatite E, tratando hepatite C, e o portelinha, no acompanhamento, percebe que já virou uma cirrose. Doença metabólica, também, de novo, a esteatose. A gente está acompanhando a esteatose desse paciente, e algum outro exame pode mostrar que já evoluiu para cirrose. O alcoolismo, idem. Verificação de exames de imagem. Você falou aí da elevação das transaminases, faz a gente pensar nisso. O paciente geralmente pode vir também, pessoal da hemato aí, com plaqueta baixa. Quem mais muito encaminha pacientes com cirrose ao Bressa e a Rebeca. Esse paciente, o médico do posto, muitas vezes vê uma plaquetopenia. Para quem que ele vai encaminhar? Hematologista, eu acho que eu até faria isso. E lá a Rebeca e o Bressa começam a ver que essa plaquetopenia, da onde que vê essa plaquetopenia? Paciente com cirrose tem hipertensão portal, consequentemente, esplenomegalia, que é o baço aumentado, e, consequentemente, o hiperesplenismo hepático, hiperesplenismo. Esse baço começa a sequestrar plaqueta, pode começar a sequestrar glóbulos brancos,
até anemia. Tem alguns que evoluem com pancitopenia, e não somente a plaquetopenia. Tem uns que evoluem com bicitopenia, plaquete branco, a gente também vê. A pancito é mais rara, mas pode acontecer. Se esse paciente está lá com uma gastrite, um sintoma de dispepsia, e ele vai fazer endoscopia para ver H. pylori, vai fazer endoscopia para ver gastrite, até úlcera, e lá vê as varizes. Você fala, opa, varizes, hipertensão porta, faz o caminho contrário, cirrose, tá? Ou sinais mesmo também de hepatopatia, de cirrose no ultrassom, que eu vou mostrar as fotinhas, ele vai lá achando que está com uma pedra na vesícula, vai ver para ver pedra no rim, pede ultrassom lá de rotina, e acaba vendo sinais de hepatopatia crônica, de cirrose nesse ultrassom. Tá dando para entender, pessoal? Sim. Mas me interrompam, então, que eu vou tocando o barco, que a aula é bem grande, vocês podem me interromper, tá, Ana? Mas, basicamente, o diagnóstico, se a gente fosse pensar, de certeza absoluta, obrigada, seria biópsia. Eu acho que a gente está falando de fibrose, o diagnóstico, teoricamente, seria histopatológico com a biópsia. Eu falei do Barrett, o Barrett é histopatológico, foi o tema da semana passada. Mas porque muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, a gente não faz essa biópsia, porque eu consigo associar a clínica, eu consigo associar alteração laboratorial, eu consigo associar exames de imagem, como eu falei, eu vou mostrar. Esses pacientes, eu já falei para vocês, cirróticos, eles têm a plaqueta baixa, e eles têm distúrbio de coagulação também, que o fígado não sintetiza alguns fatores de coagulação. Então, no que eu vou fazer a biópsia hepática do nosso paciente, há um risco de sangramento. Então, a gente também tem que sempre pesar esse risco-benefício, e não ficar, digamos, furunfando demais, ele já tem cirrose, não vai mudar o tratamento. Eu fazendo ou não essa biópsia, ele é um cirrótico, o tratamento é o mesmo. O exame físico, de novo, baço crescido, e eu vou mostrar várias fotinhas de sinais periféricos, com o olho, eu consigo ver que esse paciente possivelmente ou é portador de cirrose hepática, e também através de exames de imagem, tá? Aqui eu peguei do livro, mas eu vou mostrar um por um para vocês, ficou pequenininho, que seriam esses sinais, esses estigmas de hepatopatia crônica. Aqui eu também peguei para vocês, tá, da literatura, principais manifestações clínicas, isso é clínico, muitos deles, tá, da cirrose hepática. Na cirrose hepática, pessoal, há um aumento do hormônio feminino e há uma diminuição do hormônio masculino, com algumas consequências. Devido à hipertensão portal, haverá outras consequências, e devido à insuficiência hepática propriamente instalada, outras consequências aqui. Eu vou estar mostrando a vocês o eritema palmar. Você vai examinar o seu paciente no exame físico. Muitas vezes, na maioria das vezes, você vai se deparar com esse eritema palmar. Então, você já pode desconfiar do diagnóstico. As telangiectasias, aranhas vasculares, muito comum em região aqui de tórax. Você está examinando o paciente, você está tirando a anamnese, e se ele tiver uma camisa mais aberta, o paciente tiver, você já pode estar olhando, lógico, você pode ver isso no exame físico, mas aquele olho no gato, tô no peixe. Você já está tirando a história, você já está vendo, eu faço muito com meus pacientes, que às vezes eles começam a contar uma história, eu já começo a fazer a hipótese de cirrose na minha cabeça, eu já estou ali, olhando nele se ele está apresentando isso daqui. Na maioria das vezes, elas são aqui no V, do pescoço, do decote, e dependendo da roupa você já consegue ver isso. Aqui, né, seria casos mais clássicos, com ascite volumosa, aquela água na barriga, ascite, circulação colateral do nosso paciente. Esse daqui, ó, tá amarelinho, que vocês estão vendo, ele é bem ictérico, e com também ascite e circulação colateral. Mesma coisa, idem. Normalmente, o paciente cirrótico, eu vou mostrar afinal para vocês, é uma doença hipercatabólica, é uma doença que vai consumir muito a musculatura do nosso paciente. Eu falo para vocês que ele vai parecer um sapinho, ele fica com o braço e perna bem fininho,
e com a barriga bem gigantesca, como vocês estão vendo aqui, que seria a ascite, e vocês estão vendo sem nenhuma musculatura, né? Na dica de nada. Aqui, ó, esse paciente, além da ascite, ele apresentou uma hérnia umbilical devido à ascite, ele está com hematomas, essas manchas roxas aqui no corpo dele, que pode ser da plaquetopenia, por exemplo, e ele está aqui a ginecomastia, por aquela alteração do hormônio feminino e do hormônio masculino. Então, o paciente cirrótico, muitas vezes, principalmente os homens, queixam que o peito está crescendo, a barriga cresceu, a perna afinou, o braço afinou, mas ele está tendo peito, a ginecomastia. Pacientes que teriam ser extremamente importantes, mucosa, pele, beleza, sinais periféricos, estigmas, isso é muito importante, isso é importante para a prática diária. Você vai estar lá no exame físico, se você não souber o que você precisa encontrar, você não vai ver. Você tem acho que é uma cirrose, então no exame físico eu tenho que perceber isso, senão vai passar batido uma telangiectasia, e às vezes você come uma bola. Esse daqui já seria um ultrassom de um paciente normal. Eu tô vendo, gente, aqui, ó, vesícula biliar, e eu tô vendo o fígado. Vocês percebam que o fígado tá ocupando um bom espaço, superfície lisa, como eu mostrei naquela fotinha no início. Preste atenção nesse fígado aqui, ó. Aqui seria a vesícula biliar, que não é o interesse. Vocês podem falar, ela tá mais murcha. Às vezes o paciente não estava com o jejum adequado. Vamos focar no fígado. Preste muita atenção nessa superfície extremamente regular. Vocês estão vendo aqui, ó? Parece uma nuvem, para vocês entenderem, ó. Extremamente irregular. E aqui, ó, bem lisinho. Esse fígado deve estar com dimensão reduzida e essa superfície irregular. Deu para visualizar, gente, a diferença no ultrassom? Sim, sim. Joinha. Outra foto, tá? Essa foto aqui já é de uma tomografia. É um corte diferente. Esse corte é do ultrassom. Esse corte, o pessoal da radiologia que não me ouça falar isso. Eu falo que é igual você pegar um pepino e ir cortando de rodela, tá? Eu vou ver essa parte aqui do abdômen do nosso paciente, esse corte aqui mais circular, baço, normalmente um baço crescido. Essa coisa escura é água na barriga, é ascite, e olha o fígado do meu paciente. Só para vocês terem uma ideia, esse fígado teria que estar ocupando todo esse espaço aqui, ó, totalmente. Ele fica aqui, ó, grudado no arco costal. Ele reduziu muito, e olha a superfície dele. Vocês têm dúvida que esse fígado não é cirrótico? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou associar clínica, laboratorial e esse exame de imagem. Então, para que eu vou biopsiar esse paciente? Eu acho assim, lógico, é super interessante, o diagnóstico de cirrose é histopatológico, mas na prática não há necessidade. De novo, é o paciente com plaquetopenia, distúrbio de coagulação, pode apresentar sangramento para dentro da cavidade, internar, etc, etc. Eu vou fechar o diagnóstico dele de cirrose juntando todos esses apanhadinhos de exame físico, laboratorial e exame de imagem. Aqui é só fazendo uma biópsia, demonstrando para vocês. A biópsia faz uma anestesia local no paciente, na região de hipocôndrio direito, um pouquinho mais para baixo. O ultrassom vai identificar o fígado e você faz a biópsia, então, com uma agulha, vocês estão vendo a agulha aqui, guiada pelo ultrassom. Gente, na minha época de residência, há muito tempo atrás, fazíamos essa biópsia hepática aqui, ó, na percussão. Você percutia, até chegar na maciez do fígado. Escapava do pulmão, chegava lá embaixo, mudou o som. Eu vou biopsiar aqui. Quantas vezes? Hoje não, a gente tem o ultrassom, que ajuda muito para você escapar de fazer uma biópsia de vesícula, mas já tivemos casos aqui, tá, no hospital, de biópsia de pulmão, de biópsia de alça intestinal, aquela região de ângulo hepático do cólon, que está lá em cima. Então, com a utilização do ultrassom, diminuiu esmagadora essas complicações da biópsia. Aqui é uma fotinha, gente, de histologia, é o patologista que vai ver. Vocês estão vendo o fígado vermelhinho,
com formação de nódulos, vocês estão vendo, esses que são os nódulos, repito, da cirrose, não nódulo de câncer, que eu vou falar, com formação de nódulos, e esse azul são as traves de fibrose que esse fígado vai apresentar, que é o que caracteriza a cirrose hepática, formação de nódulos hepáticos entremeados por traves de fibrose. Aqui é para mostrar para vocês uma lâmina de um fígado normal, uma lâmina de esteatose, possivelmente esteatose, que eu vou mostrar que é do gordinho, também tem esteatose de magrinho, tá? Mas o gordinho, essa esteatose começa a sofrer um processo inflamatório, gente, isso eu vou mostrar na segunda aula, depois da prova de vocês. Aqui as gordurinhas, ó, tem muito mais gordurinha do que aqui, essa gordurinha sofre um processo inflamatório, que evolui para cirrose, de novo, com a formação de nódulos e traves importantes de fibrose, que é o que caracteriza a cirrose hepática. Esse exame aqui, a gente tem para o dente, muitas vezes eu também solicito ele, o SUS infelizmente não tem, que é o FibroScan, ou elastografia. Parece muito com ultrassom, vocês estão vendo, ele não é invasivo, como uma biópsia, e ele consiste em você avaliar a rigidez do fígado. Se vocês olharem aqui, nível de rigidez, aí, por exemplo, nível 8, seria um nível de rigidez bem aumentado, é desse fígado aqui, ó. E aqui um fígado nada quase rígido. O fígado normal, ele é macio, né? É igual um fígado de que a mãe de vocês faz um bife. Ele parece uma esponjinha, ele é bem macio. O fígado cirrótico, devido a tanta fibrose, ele fica duro, que eu venho falando isso para vocês. Então, o grau de rigidez dele, como vocês estão vendo aqui nessa fotinha, é bem aumentado. Aqui está um fígado cirrótico mais sutil, mas dá para a gente ver. Um fígado normal, preenchendo todo o espaço aqui da cavidade abdominal. Aqui vocês começam a perceber nesse fígado cirrótico, parece que ele está diminuindo, embora essa superfície não está tão nuvem, mas vocês veem uma acentuação aqui dos sulcos, né? Porque ele está atrofiando. Então, em região de sulco, vai ficar mais afundado, digamos assim. Vocês conseguem ver, né? Antes que vocês me perguntem, eu acho que isso aqui é um cisto hepático, tá? Não seria nada a ver com a cirrose. Mas a elastografia, ele faz esse exame de ultrassom previamente e vai mostrar essas imagens. Um fígado mais macio e um fígado mais rígido, possivelmente de um paciente portador de fibrose, portador de cirrose hepática, na tentativa de substituir a biópsia hepática. Isso não é tão importante, mas é importante vocês saberem que existe exame, sim, para essa finalidade. Gente, isso daqui, já emendando, é uma varizes de esôfago, uma variz de esôfago, e aqui está aplicando uma medicação, uma esclerose. Hoje não é tão utilizado, mas alguns livros ainda comentam da escleroterapia. Vocês aprenderam a escleroterapia da úlcera com HDA. E existe a escleroterapia também das varizes esofágicas, com sangramento ou profilático. Muitas vezes a gente pode fazer preventivamente, mas isso, gente, eu só trouxe critério de curiosidade, não é o que utilizamos mais atualmente. O que a gente utiliza mais atualmente, eu vou mostrar, tem até um vídeo, são as ligaduras elásticas das varizes de esôfago. Aqui, fotinho, de novo, de endoscopia. Então, aquele paciente que foi lá para ver uma dispepsia, e na hora da endoscopia da dispepsia, você fala, caramba, ele é cirrótico. Às vezes você vê, como eu falei, escrito na testa, né? Tá amarelo, tá com ginecomastia, telangiectasia, aqueles hematomas, ascite, circulação colateral, parecendo um sapinho, aqueles estigmas. Mas tem pacientes que, às vezes, esses estigmas não estão tão claros pra gente, e que só através de exame de imagem. Aqui, inclusive, é uma imagem de uma endoscopia com varizes de fino calibre, varizes de grosso calibre no esôfago, e uma até aqui com sinal de sangramento recente. Como vocês estão vendo, ela está meio que quase babando um sangue, não entra a classificação de Forrest, gente, é só para úlcera, tá? Não entra como varizes.
aqui uma outra endoscopia, varizes de menor calibre e varizes de grossíssimo calibre, como vocês estão vendo aqui. Já que uma endoscopia de uma HDA, olha aqui, ó, esguicha sangue, tá? Tá saindo bastante sangue, possivelmente dessa varizes, que eu vou mostrar a terapêutica daqui a pouco para vocês. A terapêutica consiste naquela esclerose, é uma modalidade, mas hoje a gente utiliza muito isso daqui. Eu não sei se alguém de vocês já ouviu dizer que a ligadura elástica, você põe um elástico mesmo aqui, tá? Ó, tem um elastiquezinho, chama ligadura elástica das varizes esofágicas. Alguém já ouviu dizer, gente, nessa modalidade de tratamento de varizes esofágicas? Não, Pro. Não, a gente utiliza muito, tá, gente? Tanto na emergência, o paciente chegou sangrando, ou preventivamente. Eu tô vendo que as varizes estão desse calibre. Eu não vou deixar elas romper, elas estourarem. O paciente tem plaqueta baixa, tem distúrbio de coagulação, ele pode sangrar até morrer, choque hipovolêmico, etc, etc. Por isso que eu até falei para vocês, lá na aula da HDA, que a mortalidade da HDA varicosa é maior que a mortalidade da úlcera péptica com sangramento. Então, profilaticamente, você já pode colocar o elastiquinho nessas varizes. Vai ter um vídeo, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui é uma fotinha, colocando elástico. Você tinha aquelas varizes e é colocado esse elástico. Peraí que eu vou mostrar. Esse vídeo aqui, gente, é da SOBED, tá? Foi durante o SBAD, que é a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, é o nosso congresso. É um curso para treinamento de residente, treinamento de médico. Aqui, esse endoscopista, ele vai fazer e ele vai narrando o procedimento. Então, eu vou ficar em silêncio para a gente ouvir, né, o que ele vai estar falando, e se vocês tiverem alguma dúvida no final, eu volto e comento com vocês. Então, ele vai fazer um vídeo profilático de prevenção, o paciente não está em HDA, é para profilaxia mesmo do sangramento, tá? Eu vou dar o play aqui. Esse é o esôfago. Esse é o estômago, ele desceu lá embaixo. Bile. A liga o elástico. Gente, vocês entenderam como é feito? Assim, igual eu sempre falo para vocês, a aula não é para endoscopia, de forma alguma, mas a gastro não tem como, é igual chegar na pneuma e não falar do raio-x, da espirometria. Deu para entender mais ou menos como que funciona esse procedimento? A ligadura, quando ele fala, acho que ele fala banda, não lembro o que ele fala exatamente, liga, né? Seria o elastiquinho. Ele aspira essa varizes e a hora que ela aspira, ele coloca um elastiquinho nela. Esse elastiquinho, pessoal, ele cai depois de 10 a 14 dias, inclusive forma-se até uma úlcera.
onde ele estava, que pode até dar sangramento. Então, a gente deixa até medicação para esse paciente pós-procedimento, para evitar o sangramento. Normalmente, esse procedimento de ligadura é feito em etapas. Ele faz uma primeira, esse aparelhinho, esse daqui, ó, esse negócio aqui que vocês estão vendo, ele é acoplado à ponta do endoscópio e ele que dispara esse elástico. Normalmente tem de 6 a 8 elásticos, 6 a 8 bandas. Então, tem pacientes que têm varizes, muitas, que você faz uma primeira sessão, aí você marca depois de um mês, você faz uma outra sessão, até conseguir a erradicação, né, total dessas varizes. Deu para entender um pouco, pessoal? Professora, eu não entendi. Daí ele coloca esse elástico, essa parte que ficou presa aí, tipo essa bolinha, essa bexiguinha, ela vai esquemiar e vai cair? Exato. Ó, você tem um cordão varicoso aqui, ó. Ele chega lá, ele aspira. Vocês viram? Ele aspira, que por isso que obstrui a câmera. Vocês não viram nada. Ele aspira o conteúdo varicoso daqui de cima e o conteúdo varicoso daqui de baixo. Aí ele aspira, murchando em cima, murchando embaixo, que ele está aspirando essa varizes, e dispara o elastiquinho. Aí vai isso mesmo que você falou, vai ter esse elastiquinho, depois de 10 a 14 dias, esquemiando, até cair, e forma até uma feridinha, hora que cai o elástico. Deu para entender agora? Ah, tá, deu sim agora, obrigado. Não, é meio complicadinho, lógico, vocês nunca viram, mas é extremamente importante, é um procedimento que altera a mortalidade do nosso paciente. Então, eu acho que tudo que altera, tem impacto, né, na mortalidade do paciente, eu teria que apresentar a vocês. Aqui a fotinha, igual ele fez, e o vídeo que vocês viram. Vou continuar, tá, gente? Ó, tá de seta vermelha, tudo que eu falei que a seta vermelha é importante. Eu posso classificar o meu paciente cirrótico, gente, entre compensado e descompensado. Isso eu faço lá no ambulatório com vocês. A gente faz o diagnóstico de cirrose, muitos já têm o diagnóstico de cirrose, e durante a consulta o nosso objetivo é compensar esse paciente. Como que eu sei se ele está compensado ou descompensado? O descompensado vai chegar com ascite. Eu vou mostrar para vocês essa encefalopatia na segunda aula, vai chegar muito amarelo, vai chegar com alteração de exame laboratorial, o objetivo é deixar ele parecido com a gente, o máximo que a gente puder. Para isso, para eu saber, para eu poder classificar o meu paciente, tudo, né, na medicina tem essas classificações, chama classificação, preciso entender e decorar, gente, de Child, Turcot, Pug, normalmente a gente utiliza a classificação de Child Pug, tá? É importante que é o valor prognóstico em termos de mortalidade, isso para o paciente cirrótico, que vai chegar lá no ambulatório, e tem essa outra classificação, que vocês não precisam decorar, entender, é só entender, decorar o log, decorar isso, decorar aquilo, a classificação de MELD, meu inglês é péssimo, mas é Model and Liver Disease, que é o modelo final da doença hepática. O MELD, pessoal, para quem não sabe, é utilizado para o transplante hepático, tá? Há tempos atrás, quando eu fazia residência, existia uma fila, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, uma fila do transplante. Essa fila era estática, você podia morrer aqui dentro. Não era sua vez, você ia morrer, quem ia fazer ia ser esse ser aqui. Hoje a fila do transplante existe, mas é uma fila dinâmica, baseado no MELD. Você calcula o MELD do seu paciente e ele anda nessa fila. Então, se o seu MELD está grande, quanto maior, eu vou mostrar para vocês, quanto maior o número do MELD, mais esse paciente está ruim e mais ele passa na frente. Então, hoje meu MELD deu 24 e o seu deu 26. Você passa na minha frente. Amanhã o meu deu 27, eu passo na sua frente, o seu deu 24, porque cada dia a gente está diferente, né? Nem sempre a gente não é estático. Então, hoje existe sim a fila, porém uma fila dinâmica, que a gente fala, ela sempre está se mexendo. Normalmente, quando os pacientes estão assim, bem na boca do gol, São Paulo, Rio Preto, já liga, fala, ó, você está na boca do gol, corre para cá, vem para cá, um outro.
ou para citar uma casa de apoio, já fica por aqui que seu fígado pode chegar a qualquer momento, tá? Então, existe a classificação de Child-Pugh para cirrose hepática, para ver se esse paciente está compensado ou descompensado, e a outra classificação muito importante seria para o transplante, que é o MELD. Aqui, gente, tem qualquer livro, tá? Às vezes até pode mudar um númerozinho, tá? Classificação de Child-Pugh, que a gente fala. Eu levo em conta, isso aqui é coisa de cursinho, né? Vocês vão aprender isso comigo, no internato, lá nos medicursos, não posso falar medicurso. São 5 parâmetros que eu vou analisar do meu paciente, e para cada parâmetro eu vou dar um ponto. No final, parece um vocal, né? No final, eu vou somar os pontos recebidos, e quanto mais pontos, pior esse nosso paciente. Mais descompensado, pior está a cirrose dele. Por exemplo, eu vou levar em consideração, a gente fala beata, para vocês decorarem. Vamos lá, bilirrubina, E de cefalopatia, A de ascite, o INR é o tempo de protrombina, que é o TAP, e o outro A é a albumina, né? Acho que eu falei ascite e depois albumina. Então, fica beata, para quem quiser meio que decorar, o INR é o tempo de protrombina, tá? Que vai estar lá o INR. Para cada parâmetro desse, repito, você coloca um pontinho determinado. Meu paciente está hoje com encefalopatia, eu vou mostrar na segunda aula, grau 3 e grau 4, que é uma encefalopatia bem importante, está com a barriga ascite super volumosa, super tensa, já entrei com furosemida, já entrei com espironolactona, que são os diuréticos, está refratário, bilirrubina dele está de 7, bilirrubina total. A albumina dele está extremamente baixa, abaixo de 2,8, e o INR, que é a coagulação alargada, maior que 2,3. Vamos somar? 3 vezes 5, 15. Ele entra como pior prognóstico, mortalidade e descompensação hepática. Repito, classificação de Child-Pugh Turcot é para descompensação, somente para cirrose propriamente dita. Já a classificação de MELD, gente, esse MELD é logaritmo, vocês lembram? Eu mostrei para vocês, lógico que ninguém sabe, na minha época a gente tinha que fazer, às vezes, se bobear no braço, né? Hoje vocês têm, não, com certeza eu fiz no braço, hoje vocês têm smartphone, aplicativo, não sei o que lá, você coloca lá, quanto que está a creatinina do paciente, quanto que está a bilirrubina, quanto que está o INR e quanto que está o sódio, põe o play lá, e vai dar o MELD do nosso paciente, o resultado. Quanto maior o MELD, pior o prognóstico. Só para vocês terem uma ideia, um MELD com um número elevado, a chance, né, de 6 meses, em 6 meses ele sobreviver, é somente de 40%. Tá? E em 2 anos, somente de 33%. Então, é baseado nessa sobrevida que ele vai passar na frente ou não na fila do transplante. Então, a gente não fica calculando o MELD de todo mundo lá no ambulatório. A gente só calcula MELD de pacientes que já estão listados. Aí, quando eles estão listados, eles estão em Rio Preto, acompanhando lá no TX, no transplante, e a gente vendo essa cirrose aqui de retaguarda. Ou para aquele paciente que a gente vai encaminhar para o TX. O MELD, a partir de 14, tem indicação. Então, se o meu paciente está bem, o MELD dele está dando para baixo de 14, eu não encaminho para o TX. Eu só vou fazer esse encaminhamento, uma papelada horrorosa de preencher, com MELD a partir de 14, mas é um importantíssimo score para o TX. Gente, tratamento de uma forma geral, depois eu vou falando tratamento de complicação por complicação. Vocês percebam que é o meio que já falei do tratamento de varizes, que seria aquela ligadura elástica de varizes esofágicas. O tratamento básico da cirrose é tentar, se for possível, às vezes não é, achar o fator causal e sumir com esse fator, erradicar. Se é bebida, álcool, parar. Se é esteatose, emagrecer. Se é medicamento, suspender o uso desse medicamento e assim por diante. Não existe um tratamento milagroso, eu falo ao meu paciente que tem um tratamento, não tem cura, é uma doença crônica, assim como um diabetes, assim como uma hipertensão, o paciente vai tomar medicação a vida inteira,
para ele ter uma melhor qualidade de vida e morrer de infarto, morrer, Deus me perdoe, de Covid, mas não ter o óbito devido à causa base cirrose hepática. Em relação à nutrição, gente, eu vou passar rapidamente, que é uma parte cheia de detalhes, tem muita coisa para eu falar para vocês. É uma doença hipercatabólica, num paciente que fica desnutrido. A gente tem graus de encefalopatia, que eu vou mostrar. Muitas vezes, dependendo do nível de encefalopatia, há uma restrição de proteína, porque o excesso, o exagero de proteína, ela não vai ser conseguida, ser metabolizada por esse fígado. Basicamente, eu vou explicar isso com mais detalhe. Esse excesso de proteína não metabolizado pelo fígado, que é insuficiente, que está com glicose, forma-se amônia. A amônia é um neurotransmissor inibitório e o paciente pode evoluir com graus de encefalopatia. Não se preocupe em entender isso. Isso vai ser a próxima aula, mas eu também não posso tirar totalmente a proteína animal do nosso paciente, porque ele já está dessa finura, de braço, de perna. Então, se ele tem proteína, ele fica cada vez mais desnutrido. Mas, em contrapartida, eu também não posso dar muita proteína, senão vai precipitar episódios de encefalopatia hepática. Então, a gente pede ajuda para as meninas da nutrição, para elas estarem ajudando a gente, com qual proteína, vegetal, animal, carne de soja. Muitos pacientes nossos acabam utilizando a carne de soja para não ter esse negócio de aminoácido ramificado e aromático. Isso eu vou pular para vocês, sexto termo, eu pego mais no pé lá do 11º termo, que passa comigo no ambulatório. Gente, eu queria falar ainda hoje um pouquinho sobre hepatite viral. Vocês já tiveram alguma aula de hepatite viral? Hepatite B, hepatite C? Sim, Pro. Quem falou? A Fernanda? A Bárbara. Ô, Bárbara, me desculpa. Bárbara, você consegue ver esse treco aqui para mim? Você consegue, por favor, se não consegue, a gente está aqui para aprender, a gente não sabe tudo. Você conseguiria me descrever o que está acontecendo aqui com esse paciente? Chegasse para você? Essas curvinhas aqui? A curva, quando começa a se elevar, provavelmente quando ele tomou vacina, né? Qual que seria o da vacina aqui? Acho que uso claro? Não. Exatamente. O claro pode ser, na verdade, o uso claro não é especial, é o anti-HBS. Talvez está meio embaçado para vocês, tá? O anti-HBS é uma partícula desse esqueminha aqui, que ele vai basicamente mostrar para a gente uma imunidade. Esse paciente tem anticorpo contra o vírus da hepatite B. Então, acho que a primeira coisa a gente tem que bater o olho aqui, falar, a doutora está falando alguma coisa de hepatite B. A hora que a gente chegar aqui, a gente vai falar, a doutora está falando alguma coisa da hepatite C. Então, primeiramente, é a gente determinar hepatite B. Então, o anti-HBS, repito, ele vai determinar uma imunidade, um anticorpo. Aí eu preciso saber se essa imunidade foi ativa ou se essa imunidade foi passiva. O que é imunidade passiva? É você ir lá tomar a vacina e a vacina fazer isso para você, igual Covid. E outra coisa é a imunidade ativa. É você ir lá pegar Covid e fazer o seu anticorpo. A mesma coisa, é você ir lá pegar a hepatite B e depois de um tempo você ativamente fazer a soroconversão. O que é a soroconversão, doutora? O AGHBS zerar e depois de um tempo vai aparecer o anti-HBS. Isso a gente chama de soroconversão. O paciente transformou o vírus propriamente dito, que zerou, né, não tem mais, no anticorpo. Então, esse daqui, gente, é o esqueminha de um paciente que possivelmente, na verdade, possivelmente não, com certeza, ele teve contato com o vírus da hepatite B, depois de um tempo, gente, eu não vou cobrar tempo, nunca, nem eu sei decordes aqui, a gente acaba sabendo de tanto dar essa aula, mas eu acho importante vocês saberem mais ou menos o que significa cada um, sobe um,
desce um, porque isso despenca em prova de residência. Cai pra caramba, lá no ambulatório a gente faz bastante esse processo com os alunos, a hora que chega, lógico que isso aqui é muito infectologia também, né? Mas como a gente pega paciente com cirrose, de etiologia viral, a gente acaba vendo isso e eu forço muito com os alunos, que às vezes a gente não entende, só decora e lá na prática vai ficar mais fácil. Então vamos lá, depois que você teve contato, via sangue, via sexual, você vai fazer um aumento do AGHBS e depois de um tempo ele tem que cair. Em quanto tempo ele tem que cair? Em cerca de até 6 meses, o AGHBS tem que cair. Por quê? Se ele não cair, caracteriza, me desculpa, a hepatite B crônica. Esse paciente aqui, ele não caiu o AGHBS. Cronicamente, por mais de 6 meses, ficou alto. Então, esse é um portador da hepatite B crônica. Esse não. Ele caiu o AGHBS. Na verdade, ele zerou. Ele vai chegar lá, vai dar não detectado o AGHBS até 6 meses. Senão, se viesse, continuasse aumentado aqui, ó, era o portador crônico. E depois há uma lacuna aqui que vocês estão vendo, chamado janela imunológica, que vocês vão ver no livro, que ele não tem nem o AGHBS, mas também não tem o anticorpo. Só depois de algumas semanas, depois da queda, né, de zerar o AGHBS, que vai aparecer o anti-HBS. Muitos alunos me perguntam, doutor, é possível ter os dois positivos ao mesmo tempo? Impossível. Pelo contrário, eu posso ter os dois negativo por um tempo, mas nunca os dois positivos, como eu ter vírus e já ter anticorpo. Cai, então, a GHBS, ele zera, janela imunológica, os dois negativos, e depois que vem a imunidade ativa. Esse paciente teve contato e desenvolveu o anti-HBS. Depois de alguns dias da subida do AGHBS, a gente vai ter o anti-HBC total, ou IgG, e tem o anti-HBC fase aguda, que vocês sabem, que é o IgM, que vai cair depois de um tempo. Então, mesmo o paciente curado, esse paciente teve contato, tá curado, que eu tô vendo aqui, ele tem anti-HBS, mas ele vai ter uma cicatriz para sempre do anti-HBC. Não confunde, a gente fala C, vocês pensam na hepatite C. A hepatite C é anti-HCV, vírus hepatite C. Esse é anti-HBC de cor. Então, às vezes, pode cair na prova para vocês, tá? Ou escrita, não sei, numa descritiva, não sei. É uma ideia bem bacana da gente colocar. Eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Eu acho assim, quando a gente entende o que cada um significa, que vai subir esse primeiro, depois sobe aquele, não é para decorar, nem eu sei que com 32 semanas o anti-HBS vai subir, mas para entender de uma forma geral. Esse daqui, ele teve contato. Por que ele teve contato, gente? Ele tem a GHBS, tá? Se vocês, antes que vocês me perguntam, doutor, e um paciente que não teve contato? Nunca vai aumentar o AGHBS, sempre vai ser não detectado, o anti-HBC não detectado, e o único que vai ser positivo na vacina, na imunidade passiva, é o anti-HBS, só anti-HBS. E ele teve contato, a vacina produziu o anti-HBS. Ele não tem nem o AGHBS e nem o anti-HBC. Então, esse daqui ele teve contato e desenvolveu o anticorpo. Nesse daqui, ele foi mais azarado. Ele teve contato, produziu a GHBS, fica persistentemente positivo por mais de 6 meses, que é o que caracteriza um portador crônico da hepatite B. Fica para sempre também como anterior, com o anti-HBC positivo. Cadê o anti-HBS, que é a imunidade? Cadê ele? Zero. Ele não produziu. E o anti-HBC fase aguda, depois de um tempo, não é mais agudo, que vai se tornar crônico, ele zera. Mas, repito, cadê o anti-HBS? Não existe. Esse, ele não fez imunidade. Esse é um portador crônico, diferente desse. Gente, deu para entender uma noção boa de hepatite B?
Deu, Pro. Vocês tinham visto isso aonde? Não lembro, matéria. Não, vocês sempre vão ver. Vocês vão ver no básico, vão ver na gastro, vão ver no internato, no infecto. Vocês vão ver 1000 vezes. E a hora que chega lá no ambulatório, no finalzinho da faculdade, doutor, explica de novo, que eu não lembro. Mas é bem fácil, gente. Pega isso, entende o que é cada um deles. Que hora que vocês... posso dar uma questão. Bárbara, 20 anos... veio com o Portelinho, isso mesmo, vocês veem mesmo? Ana, Bárbara, 20 anos, com queixa. Geralmente, qual o sintoma que a hepatite vai apresentar num paciente, hepatite viral? Que sintoma principal? O que vocês acham? O que vocês aprenderam com o Portelinha? Que sintoma? Pode ser, Ana, pode ser sim, icterícia, mas ainda o mais comum é um muito inespecífico. Fraqueza, indisposição, adinamia, vontade de não fazer nada. Sabe aquela maleita que a gente fala? Eu até brinco lá no ambulatório que eu acho que eu tô com isso. Eu e a torcida do Corinthians. Que muitas vezes não são sintomas extremamente inespecíficos, não é todos que vão ficar amarelinho, a grande maioria tá com hepatite e nem está sabendo que teve hepatite, ele não vai ficar amarelão. Então, são sintomas inespecíficos, que a gente confunde com hipotireoidismo, confundimos com anemia, confundimos com, depressão, até, desculpa de novo o termo, vagabundagem, aquele quando você não está com vontade de fazer nada, é muito inespecífico. Então, você tem que fazer a sorologia hoje, a hepatite B ainda é um problema, a B e a C, ainda são problemas de saúde pública, vocês sabem disso, mas hoje as crianças já recebem lá na maternidade aquela vacina na coxinha, 0, 30, 180 dias, a vacina da hepatite B. Então, já faz parte do calendário. Eu não sei vocês, acho que vocês estão novinhos, vocês devem ter feito, sim, essa vacina, eu não fiz. Na minha faixa etária não fez parte do calendário, eu só tenho a vacina, que é o anti-HBS, eu até fiz, eu tenho anti-HBS positivo, o resto é tudo negativo, porque eu sou da área da saúde, e a indicação quando você faz a vacina é colher o seu anti-HBS, para saber se você conseguiu fazer um anticorpo, porque tem gente que não consegue fazer o anticorpo, até trabalho, tem muitos estudantes de vocês, e tem até uma que passou comigo no internato esses dias que fez esse trabalho, a prevalência da formação do anti-HBS pós-vacina em estudantes de medicina, ela estava fazendo esse trabalhinho, então altamente indicado, eu não sei, depois vocês olham até no calendário, na vacina de vocês, se na caderneta tem a vacina da hepatite B, repito, eu tenho, porque sou da área da saúde, não sei se vocês têm porque são estudantes de medicina, se de novinhos já receberam, os meus filhos têm 10 e 9 anos, faz parte do calendário deles. Esse é da hepatite C, a da hepatite C é muito mais fácil, a hepatite C só tem um, gente, que é o anti-VHC, porque é inglês, né? Não tá lembrando do inglês? Vai no português. Aqui tá em vírus hepatite C, não, esse aqui tá em português. Que a gente lá no ambulatório, a gente fala HCV aqui, ó, que é inglês, né? Vírus da hepatite C. Não lembrei, a gente fala anti-HCV. Pede o anti-VHC, é a mesma coisa, o laboratório vai entender da mesma forma. Aqui não existe, vocês sabem disso, vacina para hepatite B, tanto que existe muito mais cirrótico por hepatite C, para transplante hepático, muito mais hepatite C do que B, hepatocarcinoma, muito mais importadores de hepatite C do que da hepatite B. Então, por não ter vacina, óbvio, o nosso cuidado é extremamente grande. O paciente teve contato, novamente, por sangue, por secreções contaminadas com o vírus da hepatite C, meio que rapidinho a TGP dele, que a LT é a mesma coisa que TGP, tá, gente? Rapidamente a TGP, que a LT dele vai fazer um boom, pico, pode fazer 1.000, pode fazer 5.000, é um boom gigante, e depois a gente até chama isso daqui, ó, de dança da transaminase. Hora quase normal, hora faz pico, a gente chama de dança, e somente depois de cerca de 2 meses, mais ou menos, que o paciente vai apresentar o anti-HCV.
Se você colher aqui, vai dar negativo. Você fala, será que não é? Ficou muito na suspeita, está muito alto, é aquele paciente que teria um risco maior, ele fez uma tatuagem recente, ele não usa camisinha, etc, etc. Você colhe, ficou na dúvida, porque o anti-HCV ainda pode dar negativo, você vai colher o RNA do vírus. Você vai colher o vírus, não o anticorpo. O RNA, gente, já aparece desde lá, bem antes do comecinho. Por que não colher RNA de todos? Caro, você não vai ficar colhendo RNA de todos. Você colhe só o RNA, ou quando você está com uma suspeita muito grande, ou depois que você fez o anti-HCV e ele deu positivo. Porque se ele ficar dando negativo, transaminase zerar, eu não vou ficar, o SUS não vai liberar para você o RNA do vírus da hepatite C. Lógico, ele é muito melhor, não tenho sombra de dúvida, do que o anticorpo, porém é um exame caro. E também existe casos que eu tenho que passar para vocês, que eu tive contato, faço o anti-HCV e depois não fico crônico. Eu curo, eu posso curar espontaneamente, tá? A hepatite C também. Isso é extremamente raro. A maioria dos pacientes tem contato, vão ficar doentes se não fizerem tratamento lá com portelinha, com as medicações para hepatite, e para sempre, ele curado ou não curado, o anti-HCV para sempre é positivo. Se ele curar, o RNA vai ficar indetectável. Se ele não curar, carga viral, que é o RNA, extremamente aumentada. Depois o pessoal da Infecto faz genotipagem para saber qual o subtipo da hepatite C, mas isso não é importante para vocês, de forma alguma. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso, mas principalmente, o que cai em prova de residência, que encabula mais vocês, é a hepatite B. Sem sombra de dúvida disso. Joia, gente, deu para entender um pouco, se quiser eu volto, eu sei que eu falo rápido, é uma parte meio complicadinha. Pro. Oi. Então, no caso, se você dá um caso clínico da hepatite B, a paciente teria fraqueza, indisposição? Sim, ou ela pode chegar falando para mim que quer colher uns exames. Ela, às vezes, não está até assintomática. Ou, às vezes, eu dou essa introdução, que ela está com esses sintomas, você fica na dúvida e você solicita alguns exames. Aí eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, a GHBS veio não detectado, às vezes até coloco um número lá e a referência entraria dentro do não detectado. Então, você pensa que o GHBS é negativo. Anti-HBC positivo. E anti-HBS positivo, igualzinho tá aqui, ó. Eu vou falar qual que é a hipótese diagnóstica. Você vai me responder, possivelmente ela teve contato com o vírus da hepatite B, porque ela tem um anti-HBC de contato, de core, sempre positivo, mas graças a Deus, não precisa ser com essas palavras, mas graças a Deus ela produziu o anticorpo. Então, ela tem uma cicatriz que vai ficar sempre com ela, mas hoje ela está imune. Ou esse daqui. Eu vou colocar que você está com a GHBS positivo, anti-HBC também positivo, e anti-HBS não detectável. E eu tenho que chamar atenção com a GHBS está positivo, mesmo já 8 meses, escolhendo ele. Eu colhi ele numa data X, colhi 8 meses depois na data Y. O que é isso? Ah, doutor, eu acho que ele tem uma hepatite B crônica, porque o GHBS dele está positivo mais de 6 meses, e infelizmente ele não conseguiu produzir o anti-HBS. Ou eu dou aquele outro caso clínico, que é tudo negativo e somente, isso é o que gente que eu pego de paciente encaminhado do posto, com tudo negativo e só anti-HBS positivo, encaminha, eles acham que é hepatite B. Não, gente, foi vacina, tudo é negativo, só esse positivo. Então, pode ser que eu pergunte sim, não para essa prova, tá? Seria conteúdo da outra, é tanta questão que dá para fazer nessa aula de cirrose. São tantas questões que vocês não têm, daria para fazer uma prova somente de cirrose. Consegui te esclarecer, mais ou menos? Sim, Pro, muito obrigada. Imagina, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Gente, eu vou começar, que eu vou fazer mais uns 5 minutinhos de aula, já deu 1h15 de aula.
todo mundo já fica já meio sem paciência, mas eu só vou introduzir o que eu vou falar na próxima semana. Na verdade, já falei, né, seriam complicações da cirrose hepática, eu já meio que falei sobre HDA varicosa, que fazemos aquela ligadura elástica, fazemos antes do sangramento, ou fazemos na vigência do sangramento. Às vezes o paciente está em sangramento, vai para a endoscopia, a gente põe aquele elastiquinho. Aonde que a gente põe aquele elastiquinho? Deixa eu voltar aqui na foto rapidão. Lembra aqui, ó, você tenta direcionar o aparelho aqui, aspirar, vai vir sangue sim, você aspira e põe o elástico bem aqui, ó, para parar o sangramento. Então, ele pode ser tanto no episódio, do que fora do episódio, como vocês viram no vídeo. Quando é no episódio, é rezando, é um vulco, é um corre-corre. Vocês ouviram que o médico falou no vídeo? Olha que padrão bom lá. O paciente está intubado, com proteção de via aérea. A gente, os tigres daqui, na maioria dos pacientes, mesmo com sangramento, que teria o risco da broncoaspiração muito maior, a gente não faz essa intubação, que deveria. Eu estava assistindo esses dias uma live do pessoal da endoscopia de São Paulo, em vigência de HDA, eu até não consegui gravar para vocês. Em vigência de sangramento, de 80% a 90% desses pacientes são intubados, para eles poderem fazer o sangramento, mesmo se o paciente não tem indicação de intubação, não tem rebaixamento do nível de consciência, eles fazem a intubação para proteção dessa via aérea e para o médico poder ter mais calma. Quantas vezes você está fazendo a endoscopia e o paciente começa a desaturar, separa o exame, então ele tem um anestesista ao lado para ver essa via aérea, infelizmente não é a nossa realidade. Como eu falei, um olho no gato, outro no peixe. Você está fazendo a ligadura aqui, está olhando o oxímetro de pulso, para ver se o paciente não está desaturando, põe um catéter de oxigênio. Quantas vezes você não para o procedimento no meio, intuba, retoma o procedimento, ou não retoma, tenta reestabilizar o paciente para depois vir para cá. Então, aqui é só uma prévia do que a gente vai falar depois para vocês. Eu já introduzi a HDA varicosa. Eu acho que vai dar tempo, acho que vai dar tempo sim, hoje, de eu falar, 5 slides, sobre o câncer, carcinoma hepatocelular, mas essas duas e mais a esteatose, que não é complicação, mas eu quero falar muito da esteatose, porque, como eu já disse no início, a gente vive uma epidemia da obesidade, e, consequentemente, da esteatose, do diabetes, dislipidemia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer, né, primário do fígado, carcinoma hepatocelular, não estou falando de metástase de câncer de cólon, eu não estou falando de metástase de câncer gástrico, eu estou falando do tumor primário hepático. Como que a gente descobre? Uma grande preocupação no segmento. Então, se o nosso paciente já tem um diagnóstico de cirrose, o protocolo fala que a cada 6 meses, no máximo, infelizmente, a gente às vezes não consegue isso, principalmente no SUS, mas o protocolo fala que a cada 6 meses, esse paciente tem que fazer um ultrassom de abdômen para rastreamento de nódulo hepático e tem que fazer a dosagem desse exame aqui, ó. Se vocês não conhecem, ele chama alfa-fetoproteína, que é um exame de sangue, que é um marcador do hepatocarcinoma. Eu faria uma analogia com o PSA. O PSA não é do câncer de próstata, que o homem faz lá, não sei a partir de qual idade, anual, etc. A gente tem esse. Na verdade, ele não é somente um marcador de hepatocarcinoma, ele é um marcador também de gravidez, se vocês forem olhar, tumor de testículo, tumor de ovário, ele também pode aumentar, mas a literatura fala que acima de 400, eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas ele seria patognomônico do hepatocarcinoma. Então, a gente teria um exame de imagem com nódulo hepático, e mais o aumento da alfa-fetoproteína. É por aqui que a gente faz a maioria, esmagadora maioria dos diagnósticos do hepatocarcinoma. Em todos os pacientes cirróticos, de uma forma geral, tá? Eu faço essa preocupação com o hepatocarcinoma, que está em inglês, tá, gente? Hepatocarcinoma, mas principalmente eu tenho um foco maior. Pacientes portadores de hemocromatose, não se sabe exatamente por quê, mas eles têm um risco maior de fazer hepatocarcinoma e viral. E dentro do viral tem uma particularidade muito importante para eu falar para vocês. Os portadores de hepatite B crônica, que são esses daqui, ó,
é um portador crônico de hepatite B, eles têm muito mais risco, onde eu estou? Eles têm muito mais risco de fazer hepatocarcinoma do que o vírus C. Eu falei que todos precisam estar cirróticos, o vírus B não. O vírus B, eu não preciso estar na cirrose, eu preciso estar só com hepatite B crônica, ele é um DNA e o vírus C é um RNA, acho que vocês lembram. Por ele ser um DNA, o vírus B, esse DNA do vírus acopla no DNA do hepatócito, faz uma mudança genética lá, e o paciente pode ter o hepatocarcinoma sem passar pela cirrose. Já na C, não. É obrigatório ele ser um cirrótico por hepatite C, para depois poder desenvolver o hepatocarcinoma. Vocês entenderam? Então, no B, eu não preciso ter cirrose. Já num portador crônico, lá do Portelinha, vírus B crônico, ele já pode desenvolver a hepatocarcinoma. Então, eu acredito que o Portelinha, nos pacientes dele com hepatite B crônica, ele deva fazer, ele faz, eu já vi, ultrassom e alfa-feto a cada 6 meses, mais ou menos. E os pacientes, então, cirróticos com diabetes junto, né, ele é um diabético nesse fígado cirrótico, tem uma chance maior também de fazer hepatocarcinoma quando comparado quando ele não é diabético. Então, esse grupo de pacientes também a gente fica mais de olho. Aqui é uma foto de uma tomografia, tá? Coluna, rim esquerdo, eu tô vendo aqui um pedaço de estômago, eu tô vendo aqui o baço. O que eu tô vendo aqui? Uma massa, esse é o fígado, tá, gente? Isso aqui é fígado. Existe uma massa que ele tá dando aqui, ó, de quase 14 centímetros, esse nódulo, é um hepatocarcinoma. Gigante, eu acho que já, esse daqui foi não, com certeza. O diagnóstico foi extremamente tardio. Esse paciente também, de novo, como o baço, esse aqui, o que é esse negócio escuro, doutora? Água, ascite, que vocês viram, num fígado mais cirrótico, que ele está de dimensões reduzidas, e ele está cheio de alguns nódulos, um maior e outros menores. Também é um hepatocarcinoma numa tomografia de um paciente cirrótico. Tem ascite e tem baço crescido e tem um fígado também um pouquinho característica de nuvem, como eu falei para vocês, que seria esse contorno aqui. Aqui vocês estão vendo, é uma peça, né, de um fígado cirrótico, dimensões reduzidas, com nódulos, superfície mais irregular, e um hepatocarcinoma aqui gigante. Foto da histologia, fígado cirrótico, deve ter nódulos, aqueles outros nódulos de regeneração, traves de fibrose e um gigante hepatocarcinoma. Gente, era isso hoje. Eu tenho que fazer chamada para não dar o BO que deu a semana passada, que deu o maior trabalho, tira falta, põe falta, e eu vou demorar mais uns 10 minutos. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Como que tá aí?